Fé é confiar em Deus. Fé é se desprender de si mesmo e se lançar nos braços do Pai. Fé é acreditar no impossível, entendendo que, se Deus falou que vai acontecer, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não saiba como, vai acontecer. Isso é fé, acreditar totalmente no Deus que prometeu. E quando falo de fé, eu lembro de Noé. Olha o que vai dizer a Bíblia em Gênesis capítulo 7, no versículo 4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Conhecemos bem a história de Noé, onde Deus fala para ele que vai trazer um dilúvio sobre a terra e manda ele construir uma arca. E o interessante de tudo isso é que nunca tinha chovido sobre a face da terra. Então Noé nunca tinha visto chuva. Mas o Senhor falou para ele: faz a arca, deu para ele as diretrizes, as medidas, e ele obedeceu. E ele fez tudo conforme o Senhor tinha dito. E quando faltava 7 dias, o Senhor falou: entra na arca. E Noé e a sua família entrou. O Senhor Deus fechou a porta da arca. E por 7 dias, Noé ficou lá dentro, esperando a promessa de Deus se cumprir. Ele nunca tinha visto chuva, não sabia como seria, mas uma coisa ele tinha certeza: confiança no Deus que prometeu. Ele fez tudo, obedeceu à voz de Deus e depois descansou, teve fé suficiente para entender que o Deus que prometeu que haveria chuva, que haveria um dilúvio, esse Deus faria isso acontecer. E por 7 dias ele esperou. E depois de 7 dias, chuva, veio o dilúvio e Noé e a sua família foi salva, porque ele teve fé, ele acreditou na promessa do Senhor. E você, tem acreditado na promessa do Senhor? Talvez você pergunte, mas qual promessa que você está perguntando se eu estou acreditando? Eu quero te dizer que a promessa em que você tem que acreditar é sobre aquelas que o Senhor deixou para a gente através da sua palavra. Como você vai acreditar em algo que você nem sabe? Noé acreditou que haveria um dilúvio porque Deus falou para ele e ele obedeceu e fez a arca. Nós também temos muitas promessas que o Senhor nos fez, que está tudo escrito na palavra dele. Mas se a gente não ler a Bíblia, se a gente não meditar, a gente não vai conhecer essas promessas. E se a gente não conhecer, como a gente vai viver em obediência? Então vamos ler a palavra do Senhor. Uma de suas grandes promessas é que um dia ele vai voltar para buscar o seu povo. E como é que esse povo tem que viver? Que povo é esse? Quando vai acontecer isso? Deus prometeu isso quando? Todas essas questões nós encontramos através da palavra de Deus. Não basta dizer, eu tenho fé em Deus. Noé não apenas disse, eu tenho fé em Deus. Ele ouviu a voz de Deus e fez a arca e esperou que a promessa se cumprisse. Não basta só a gente dizer que temos fé em Deus. Temos que ouvir sua voz e andar de acordo com o que ele está nos dizendo para fazer. Lá atrás, o Senhor mandou Noé fazer uma arca. E hoje, o que o Senhor espera da gente? Será que você consegue responder essa pergunta? Essa pergunta ela tem uma resposta. E a resposta está na palavra do Senhor. Precisamos viver uma vida de fé. Mas não uma fé de boca, uma fé ativa. Noé teve uma fé ativa. E nós também precisamos ter essa fé. E a maior promessa que nós temos é que Cristo padeceu na cruz do Calvário, pagou pelos nossos pecados e prometeu que um dia ele retornará para buscar o seu povo, para fazer um novo céu e uma nova terra. E nós reinaremos com Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa que ele nos fez. Então ficamos confiados nisso, fé, aguardando. Nunca vimos um arrebatamento, não sabemos como será, não sabemos como Jesus virá e nem quando será, mas uma coisa é certa, ele prometeu, ele vai cumprir. Então a gente espera, porque nós temos fé naquele que prometeu. Que Deus abençoe sua vida.